Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Olá, Andréia. Saudade tudo bem? demais, gente. Aí toda vez que eu vejo uma de vocês aqui, dá vontade de ir abraçar e fazer assim, né? Tá bom, Andréia. Tudo bem, e você? Tá bom. Tá me ouvindo direitinho? Sim, o meu tá tranquilo? Tá ótimo. Ah, tá vendo essa parede atrás de mim, Andréia? Depois a gente se apresenta daqui a pouquinho. Tá vendo a parede? O que você Sim. achou dela? Olha aí que tipo. É o quê? A textura? Andréia, estou fazendo a live da minha casa. Minha casa parou no meio de uma obra com essa história da pandemia. E essa aqui era uma parede apicoada para sentar uma cerâmica. Aqui, ó. Tá até... Aí eu gostei da parede, estou quase deixando ela assim. Visualmente tá ruim, não. Não tá, né? Achei bonito. Gostei, é. Eu estou achando que depois eu vou mandar passar um verniz ali e vai ficar desse De jeito deixar. mesmo. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Suelena, eu trabalho só com a arquitetura da área de saúde. Lá no escritório, nossa equipe são 10 profissionais e a nossa proposta é que a gente fazer uma live com essas profissionais, né? A primeira aqui é a Andréia, cada uma falando do que gosta de fazer e do que sabe fazer. Então, a Andréia, muitas pessoas acham que ela é minha filha, já muitos clientes perguntaram, né, Andréia, é sua filha? Não é, mas assim, é aquela coisa, não é, infelizmente, eu teria muito orgulho de ser mãe dela. É uma pessoa fofa, vocês vão perceber que é uma gracinha e muito competente. Então, Andréia, por favor, fale o que é que você faz no escritório e explica aqui pra gente. Estou com a sua Helena, já vão completar 7 anos. Eu sou designer de ambientes e faço todos os tipos de projeto, mas eu tenho a paixão pelos projetos da área de veterinária. Será por quê, né? Depois a gente Antes conta mesmo esse de, segredo. Se os segredos antes, não vierem participar da live, né? pois é, o meu segredo já aparece. O meu também tá dormindo ali. Antes de entrar para o ambiente amigo, meu TCC também foi relacionado eu fiz uma creche para cães, então eu passei ao longo de um ano entrando nesse assunto e formei e entrei para o escritório, coincidentemente, que veio a calhar com um assunto que eu já gostava, né? É. Na seleção da Andrea, ela trouxe essa creche e eu me apaixonei pelos detalhes da creche. E eu perguntei para ela por que ela tinha feito a creche desse jeito. E ela me falou, um dos amores da minha vida é um peludinho. E eu falei, nossa, encontrei aqui minha cara metade, porque eu adoro cão, gato, mas todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito gateira, sou apaixonada por gato. E a Andrea é apaixonada por cão, então a gente fica trocando figurinha para saber, olha, o que que faz aí que o seu cachorro ia gostar? E aí ela, o que que faz aqui que o seu gato ia gostar? Então, aqui a gente vamos fazer assim, Andrea. Eu explico um pouco o início, a técnica de como é que a Sim. gente vai chegar. Lá no finalzinho, assim, no finalzinho da técnica aqui que eu explicar, você me ajuda nos detalhes que a gente vem desenvolvendo esses anos Sim. todos juntas nas clínicas. E aqui tem muitos clientes nossos aqui assistindo, né? Eu acho vai ser bastante legal. Então, o que é que a gente tem que considerar antes de começar um projeto? E um projeto na área de saúde, não só da veterinária, mas para os veterinários é importante demais também. Então, a gente trabalha só com esse tipo de projeto há quase 25 anos. E há aproximadamente 11 anos a gente começou a fazer os projetos de veterinário. Quando os veterinários chegaram, a gente percebeu que eles estavam com as mesmas dificuldades que tinham os médicos, os dentistas também, que era o que a gente já vinha trabalhando. E é o seguinte, você tem 3 dimensões para começar um projeto. Antes de começar, você tem que pensar, primeiro, quais as normas que regem esse projeto. No caso da veterinária, nós vamos ter que pensar na Anvisa, né, que veio lá da Vigilância Sanitária, no Conselho Federal da Medicina Veterinária, nós vamos ter que pensar no Centro de Zoonoses, que é o que cuida disso em São Paulo. Então, não adianta a gente querer projetar sem saber das normas específicas para aquele caso. Então, primeira coisa, isso. Segunda dimensão do projeto, nós vamos ter que pensar quais são as necessidades do proprietário da clínica. Qual é o mix de serviços que ele vai oferecer para o cliente dele? Então, a gente vai perguntar, você tem um hospital? É uma clínica?
é uma clínica que tem pet shop e banho, então isso é um mix. E esse mix é o proprietário que vai passar para a gente. Inclusive, nós vamos perguntar, você atende gato, cachorro, exóticos, pássaros? O que que você atende? Porque isso faz parte do projeto. Não adianta você pegar um papel e sair dividindo sem ter essa noção. Sim. E uma pergunta muito grande, né, André, que é muito grande, muito importante, que a gente vai discutir, é o público-alvo. Então, a pessoa tem que ter um público-alvo definido. Quanto mais ela tiver um público-alvo definido, a gente mais vai ter como acertar no projeto. Sim. E na veterinária, o público-alvo ele consegue ser mais complicado de ser definido do que no restante. Porque no restante, se você olha uma clínica de ginecologia, por exemplo, a gente vai montar, aí você pensa, qual é o público-alvo de uma clínica de ginecologia obstetrícia? Mulheres com uma determinada faixa etária, então você vai fazendo esse link, aí você vai ver qual é a classe social e você vai projetar para que aquela pessoa se sinta em casa, porque a pessoa tem que ser segura em um lugar parecido com a casa dele. Agora, Andréia, o que eu acho muito legal é que na veterinária, infelizmente, né, tem um tipo de pessoa que se relaciona com gato e cachorro que se relaciona como se ele fosse um bicho mesmo. Então é aquilo que eu até já contei, né? Eu falei, uma senhorinha, eu adoro gato, então a senhorinha tinha lá um gato do lado dela, e eu falei, qual o nome do gato? Ela falou, esse gato tem nome não, ele tá aqui só para caçar rato. Então, assim, tem esse tipo de pessoa, né, que... Provavelmente nem chega a ser um público-alvo, porque muitas das vezes eles nem levam para tratar. Pelo que a gente tem Não visto, vacina, não fazem nada. como a gente tem visto, de vez em quando, esse público tem um cão de guarda que ele nem tem uma relação afetiva muito grande com ele, chama o veterinário para vacinar uma vez por ano, porque senão perde a função do objeto cachorro que ele tem lá, né? Então não é por aí, não é isso que a gente trabalha, e graças a Deus esse público está diminuindo, né? Sim. Porque pra gente, né, André, não precisa nem falar, a gente vai explicar o tanto que a gente gosta desses bichinhos, o meu já está ali filosofando para ver se ele vai entrar aqui na live ou não, daqui a pouco ele aparece. E tem um outro tipo de relacionamento de proprietário, proprietário, tutor, dono, até a maneira da pessoa chamar, né? Porque eu não sou dona do meu gato, ele é que quer dizer, ele é que é meu dono, né? Então, assim, tem um outro tipo de relacionamento que considera o gato ou o cachorro como um amigo. E tem um outro tipo de relacionamento que considera o gato ou o cachorro como um bebê, que é o filhotinho dele, né? Entenda essa questão. Nós entendemos. Aí vem aquela história, quando você pergunta para um proprietário de uma clínica veterinária, qual o público que você gostaria de ter? A maioria fala que gostaria de ter os que tratam como filho. É claro, né? Porque a pessoa ela está disposta a investir muito para fazer com que o gato, o cachorro fique bem. Você sabe muito bem disso, né, André? A sua faz tratamento com ozonoterapia, essas coisas todas. O Pipo aqui, nossa senhora, né? Quando ele ficou doente, me virei aqui para cuidar dele. Então a gente sabe. Só que aí eu pergunto para o veterinário de volta o seguinte, você está disposto a pagar o preço? Porque é claro que uma pessoa que cuida de um gato ou de um cachorro como se fosse um bebê, o que ela vai olhar? Né? Aí eu lembro das conversas que a gente tem, das nossas experiências, de olhar, poxa, não tem lugar direito aqui para sentar, eu queria que sentasse junto comigo. Eu lembro que você falou, eu levei a bola e eu queria que ela ficasse junto comigo. Se não tem jeito de ficar junto comigo, o que eu faço? Sento no chão junto com ela. Então, quando a gente começou a fazer esses projetos, a gente foi pensar o seguinte, será que nós é que somos exigentes? Ou será que todo mundo é? E aí a gente fez uma pesquisa com os médicos, com os dentistas, com os familiares que a gente já tinha atendido, que era em torno, na época, de 1.200 pessoas, e elas vieram falando exatamente isso. Elas vieram falando desses detalhes, e são pessoas que são até mais exigentes do que a gente, né, André? Tem pessoas que, olha, isso aqui eu não aceito. Então, o veterinário, ele tem que saber, primeiro, qual é o seu público-alvo? Você atende gato e cachorro? Então, vamos dar uma separada nesse público aí, porque são muito diferentes. Você atende gato, cachorro, pássaros? Vamos dar um jeito nisso aqui também. Primeira coisa é isso. E depois, esse dono de gato, esse dono de cachorro, ele trata como se fosse amigo ou ele trata como se fosse um filho? Então, aí eu queria, André, que você falasse pra gente um pouquinho da sua experiência em como é que isso é feito, sabe? Como é que isso é feito, porque a gente vê muitos problemas nas consultorias que a gente atende, de escadas,
que é difícil de subir e descer a escada, então a gente tem que dar um jeito de resolver isso. Na hora de projetar uma clínica nova, nós não vamos colocar a escada. Então, as consultorias que a gente já fez, que já foram mais de 650, imagina, escutar 650 veterinários falando dos problemas que eles têm nas clínicas deles. A gente aprende muita coisa, porque você fala, poxa, aconteceu isso. Então, na hora que você vai projetar uma clínica nova ou ajustar uma clínica nova, e o cliente, né, o nosso cliente, o veterinário, pede para fazer alguma coisa, o que, que a gente já fala? Não vá por esse caminho, porque o seu colega já foi e deu errado. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que você tem no projeto. Quer dizer, como é que a gente começa o projeto? Depois que a planta baixa foi definida, que a gente já viu ergonomia, já aprovou na vigilância, no centro de zoonose, porque aqui a gente está falando de percepções. As percepções, elas servem para os clientes, né? O projeto estar aprovado na vigilância é bom para o profissional, para o dono da clínica, a gente tem que partir dele. Mas eu queria que você me falasse o seguinte, depois que a planta está pronta, né, como é que a gente define, como é que vai nascer a decoração, já que você trabalha com decoração humanizada, mas olha que estranho, humanizada, um dia um cliente falou, não é bichizada não, eu falei, não, é humanizada mesmo, né? Porque é em função de fazer com que todos se sintam bem ali dentro, humanizada nesse sentido, de tornar humano. Como é que você começa o projeto? O que você olha primeiro? Conta aí pra gente. Depois que já está falando, tudo, setorização, tudo definido, que chega até a mim, eu tento entender um pouco mais do perfil do veterinário e do cliente. É o que você estava falando, não adianta a gente pensar num ambiente que vai atender, ele quer um público que trata o pet como um filho, mais cara de pediatria, sendo que às vezes não tem aquele conceito próprio dentro dos funcionários. Então, entendendo isso, a gente já traça. Não, vai ser um estilo mais pediátrico, mais fofinho, vai ser um mais amigo, mais com cor, demonstrando amor. Então, aí a gente pensa já nessas duas bases de quem seria, quem que vai estar ali. E aí, nisso, a gente já entra com as cores que vão ser usadas. Lembrando que a gente está dentro de um ambiente da área de saúde. Se a pessoa está ali com o seu bichinho, ela não está legal. Aqui a gente não tem muito o conceito de fazer uma medicina preventiva. Se está lá, a gente já está com algum problema. Então, é tentar trazer um pouco de alegria, aconchego e conforto. Aí, nisso, a gente já pensa nos materiais também. Tem a questão de corrosão com urina, de ter essa durabilidade de material, forma, de ser agradável de estar naquela espera enquanto aguarda, sabendo que eu posso estar com o meu cachorro do lado, tem um outro cachorro, a bola, por exemplo, nunca fica confortável nessas situações. Então eu fico tensa, se eu tô tensa, eu deixo ela mais tensa. Então é deixar um ambiente mais tranquilo para o tutor e para o seu pet. Aí nisso a gente vai montando. Isso aí que você falou no início, eu acho bastante importante, inclusive porque o projeto tem que ser verdadeiro. Verdadeiro Sim. no sentido de não adianta um profissional, e isso serve para qualquer, não só para veterinária, né? Porque esses conceitos que a gente está falando aqui, eles foram migrados para veterinária porque gente é gente em qualquer lugar, né? Então, assim, se o profissional é muito sério, muito fechado, e ele não tem, porque tem profissionais que falam, gato para mim é gato, cachorro é cachorro, e quando o cliente trata como bebê, eu não gosto. Então, adianta você fazer uma clínica com cara toda lúdica, com carinha de bebê, sendo que o cliente chega ali porque foi encantado por essa arquitetura, por essa decoração, a partir da fachada. Na hora que ele entra, ele não é tratado assim. Então, a arquitetura que você está falando aí, a decoração, ela tem que ter uma coerência muito grande com as próprias pessoas que estão lá. A arquitetura sozinha não faz milagre e competência sozinha não faz milagre. É o que a gente estava falando, né, com o Emerson na live de quarta-feira, que foi bastante interessante, e com a Poliana, da live da semana passada, que é uma dentista, que conversou com a gente, amiga também, cliente, e eles falaram o seguinte, né, o cliente da Poliana falou para ela, você, Poli, é um perfume francês dentro de um vidro de acetona. Quer dizer, é uma maneira muito fácil de explicar como que não gera valor nenhum. Então, a gente tem que conectar isso. Mas eu acho muito importante isso, né? A personalidade do veterinário, que tem que estar refletida ali para ser verdadeiro, e a gente tem que escolher adornos, formas, cores que tenham a ver com o público que está ali. Então, muitas pessoas falam,
e você vai lembrar de vários clientes que falaram assim, eu acho lindo esse projeto lúdico, todo cheio de frufru, de cores vivas, de cores primárias, porque é lúdico mesmo, mas eu não me sinto bem aqui. Eu acho que tira a minha credibilidade. Você lembra que muitos falam isso? Sim, algum já. E se o profissional acha assim, se ele se sente assim, esse projeto não é para ele mesmo. Então ele tem que ir para outro caminho, ou que tira esses bichinhos lúdicos e coloque fotos bonitinhas, né? Tem tantas Sim. fotos bonitinhas. Então a gente tem que ser verdadeiro nisso para poder unir tanto o cliente que quer um tipo de veterinário, né? Quanto o veterinário que é de um jeito e que quer um tipo de cliente. Não Isso eu adianta acho. também, gasta, não se sente bem também. O Ele que não a vai, ideia não vai desempenhar o papel dele bem. Você falou o que é principal. A gente quer que todo mundo se sinta bem lá dentro. Então, que Sim. o cliente chegue e se sinta em casa. O que você falou aí, né? A pessoa que vai à clínica, ela já está preocupada com alguma coisa. Ela não foi lá para passear. Clínica não é lugar para passear, né? Então, ela já está preocupada. Se ela está preocupada, a gente tem que remeter aquilo ali ao ambiente onde ela se sente segura, que é a casa dela. Então, a gente vai usar elementos que lembrem a casa da pessoa e que mostrem o tipo de atendimento que é dado lá, né? Então, assim, fala pra gente de detalhes, por exemplo, quais detalhes que eu posso colocar numa recepção de uma veterinária, na parte do design, que imagina numa consultoria que você já tenha feito, porque você já fez várias comigo. Imagina que você pegou uma clínica que ela está toda branca, não está com problema, assim, de vamos ter que, sabe, tirar isso daqui, não é uma problemática. Uhum. Mas uma que está toda branca, naquele estilo, assim, não tem personalidade ainda. Então, dá uma dica do que poderia ser colocado. Por exemplo, painéis, o que a gente pode fazer para fazer isso ficar legal? Sim, painéis com o uso de quadros, algum detalhe com papel de parede, com algum motivo, uma cadeira já com um pé interessante, uma cadeira que já tenha alguma forma mais convidativa para ficar, alguma madeira, um painel madeirado para trazer um aconchego. Mas mais o que normalmente a gente gosta de abusar é isso, imagem, detalhes. Adorno não dá, de mesa lateral, sem chance. Um cachorro vai subir, vai jogar no chão. Cadeira, se a gente puder pensar sempre numa pesada para não enrolar uma coleira e ficar tudo desalinhado. Mas é alguma cor de destaque, pelo menos em tons mais alegres. Mas Dá até. tem uma pergunta aqui, qual que é a importância da cor no projeto de decoração para veterinário? Da cor não, da iluminação. É porque eu já misturei as duas coisas aqui. Sim. Posso responder? Pode. O A André é projeto ótima em iluminação, tá, gente? Então eu vou deixar ela responder porque ela é boa nisso demais. a iluminação é importante em qualquer projeto, qualquer ambiente. Se isso é da percepção humana. Se a gente está num ambiente com que a iluminação não está satisfatória, a gente tem inquietação. Isso aí já é princípios mais da neuroarquitetura que a SU domina. A iluminação é importante. A gente precisa de, para cada atividade que a gente vai executar, de ter uma quantidade, tem o pacote de lux determinado. Então, isso é para a vida, não é só dentro de uma veterinária, mas se tratando de uma clínica, a gente precisa dessa luz para ter o profissional, principalmente, conseguir executar bem o trabalho dele, ele saber o que ele está enxergando, o que ele está vendo, né? É o que você está falando aí de neuroarquitetura. Vamos fazer, porque o que eu acho é tudo tão óbvio e é tão intuitivo que se as pessoas parassem para pensar, né, vamos fazer uma roda aqui, vamos, né, distribuir uma bebida que a pessoa gosta, vamos conversar. A gente ia chegar a essas conclusões todas, porque é óbvio. Só que é claro que cada um está tomando um rumo na vida, porque tem as coisas que ele precisa fazer. O veterinário está focado no trabalho dele, né, de veterinário. O dentista está focado no dele. Mas observe o seguinte: se você vai a um restaurante e o restaurante tem uma iluminação amarelada, você se sente mais aconchegado ali. Se esse restaurante, olha que coisa interessante, como que o design faz a pessoa mudar de atitude. E isso, as pessoas têm que entender isso. É importante demais. Se esse restaurante tiver um problema lá, deu um curto, queimou as lâmpadas, e ele compra outras lâmpadas, né? Na técnica aqui, a gente diria que ele tinha lâmpadas de 2.700K, que são as amarelas,
E ele compra uma de 8.000K, que é aquela azul, assim, que ninguém entra lá mais. E a cozinha é a mesma, a comida é a mesma, só que ninguém dá conta de ficar lá mais. Então, se você olhar, começa a observar como que você faz as suas escolhas do dia a dia, como que você escolhe restaurantes. Normalmente são locais com iluminação mais amarelada, um pouquinho de penumbra, pé direito mais baixo, porque pé direito mais baixo gera aconchego também. O alto, ele é para impor, ele é para, sabe, é para ser monumental, não é aconchegante aquilo, ele não é bonito, quer dizer, ele pode ser bonito, mas ele não é aconchegante. Então, a iluminação, ela muda a cor, ela muda comportamento, né? E vou deixar você falar, porque eu falo demais. Vou deixar E você é o continuar. comportamento mesmo que a gente tá, que é o foco. A gente quer deixar a pessoa aconchegada, né? Então é isso. É para cada tipo de ambiente tem essa temperatura de cor específica. Não adianta a gente colocar dentro de um consultório uma luz amarelada. Não é o que ele É, na precisa para aquele clínica, espaço. na clínica, foi ótimo você ter lembrado disso. A cor, a luz, a forma, ela tem que corresponder à expectativa que a pessoa tem para aquele ambiente. Então, qual Sim. é a expectativa que a pessoa tem numa sala de estar? Porque a gente não chama de sala de espera, ninguém quer ficar esperando. Então, é uma sala de estar de clientes. É que seja aconchegante. E o aconchego, a gente consegue, né, Andréa, mais com a luz amarelada. Já no Sim. ambiente de trabalho, no ambiente clínico, você precisa de ter mais iluminação, você precisa de ter aquilo mais à vista. Então, é bom que você tenha uma iluminação mais branca. Então, a iluminação, ela depende do que você quer e qual ambiente que você está. Atividade. Assim como a cor e assim como a forma, né? Mas você estava falando, que eu acho muito importante para a veterinária, que quando a gente fazia, na época, né, só medicina de humanos e odonto, quando chegaram as veterinárias, nós começamos a perceber que existia um paralelo muito grande de mãe com bebê no colo, em clínica pediátrica, e uma pessoa que levou um cachorrinho ou um gato no veterinário. Então você começa a perceber paralelos assim. A mãe que está com o bebê no colo, ela vê um outro com o nariz escorrendo, ela fica Já não segurando ele no é. colo. Ela não vai deixar ele ir lá. Então, olha só que lógica interessante. Adianta você colocar uma brinquedoteca num consultório de pediatria? Não, porque as mães vão ter pavor de criança compartilhando brinquedo ali. E quando você começa a observar numa clínica veterinária, você vê o pessoal com o cachorro no colo, e principalmente os pequenininhos, né, os filhotinhos, ou então aqueles mais baby, o gato também. Aí você fala, gente, tem uma coisa igual aí. Então, a gente começa, só que tem um detalhe, né? Pelo menos mais assim, normal, né? Não é uma coisa de acontecer sempre. O cachorro, que é tratado como bebê, ele tem um problema a mais, né, André? Que ele sai fazendo xixi em tudo. E a criança, pelo menos teoricamente, não faz, né? Então, a gente tem, como se fosse uma clínica pediátrica, na cabeça das pessoas, e ainda esse problema com os materiais. E quando você falou de um painel amadeirado, a gente usa o painel, é tudo fake, né? É um É porcelanato um que imita aspecto madeira, o porcelanato que imita madeira, é o PVC que imita madeira, porque eles são resistentes à urina. Porque a própria madeira, você pode esquecer, porque senão vai ficar rústico em exagero, em pouco tempo. Então, fala mais dos materiais que a gente pode chegar no piso. Tipo, que tipo de material que a gente pode ter em pé de mesa, em pé de cadeira, porque isso é um erro muito comum de acontecer. é pensar no material que tem a base mais resistente, que seria um vidro, um aço inox, um alumínio se for galvanizado. A gente não pode nem considerar aqueles que têm o aspecto, o cromado pintado, porque se tiver uma parte não pintada e a urina penetrar e começa a descascar, então que tenha o material se comporte por igual do início ao fim dentro dele. Policarbonato, polipropileno, Pedra, fibra de inox, vidro, pedra, sim. O inox já tinha falado. Acho que na maioria são esses. E quando for algo, um MDF, a gente opta sempre por formicar, pela resistência da face. Apesar que hoje já tem os MDFs, alguns a gente ainda está em análise, né? Mas que dão que a gente consegue ter uma segurança do fabricante também. E se for madeira mesmo, a gente pode fazer em um painel que seja horizontal e alto, né? Então, Sim, assim, tudo pode ter, desde que você pense no dia a dia de uso.
Porque o que você não pode fazer é fazer um projeto que é maravilhoso e que na hora que o cliente entra, e nesse caso ele entra com o cachorro, aí as coisas vão dar errado. Então, a segmentação da sala de espera, a gente achava, né, que a segmentação era só para gato e cachorro. Tipo assim, o dono do gato não quer que o cachorro esteja perto. A gente achava que tinha que separar só por causa disso. Mas com o tempo a gente foi percebendo, aí pode falar, André, que é o problema que você estava falando aí. Cachorro com cachorro, né, quando entra um cachorro bravo. Então, como que a gente faz para resolver essas questões? Sim. Eu tento sempre me colocar no lugar, como se eu fosse a usuária, até porque eu tenho dois cachorros bem distintos, uma medrosa e um agressivo. Então, quando eu estou projetando, eu penso, e aí, o cachorro medroso, como que ele vai ficar aqui nessa situação? Não, vamos dar. Aí é quando a gente monta um pouco a espera separada. É, nunca ficar as coisas muito próximas, tentar dividir esse espaço, principalmente igual quando tem espera de gato e cachorro, que a gente divide para o tutor do gato não ficar perto do tutor de cachorro também. Essa coisa de gato e cachorro, pelo que a gente tem percebido, por mais que você separe, o dono do gato ainda fica meio chateado, né? Porque ele queria mesmo é que o gato dele nunca visse um cachorro na vida. Então, a gente tenta. A clínica é pequena, vamos separar um pedaço da espera para deixar isso para o dono do gato ter essa oportunidade de ir ficar lá. Se a clínica é maior, a gente separa o consultório, né, para o gato ir não sentir cheiro de cachorro. Então você começa a ter aquelas clínicas que elas podem receber o selo cat friendly, porque ela se importou com tudo isso, inclusive tudo separado para que o gato não tenha, inclusive a internação. E tem internações para gato que ficam lindinhas, né? A gente tem desenvolvido algumas que ficam muito bonitinhas. Sim. A outra questão, Andréia, por exemplo, no balcão, aquele detalhe de Ah, colocar ganchos, né? Você quer explicar? no balcão, a gente começou a observar isso. O tutor vai pagar, vai fazer preencher uma ficha e tá, às vezes, vamos pegar um cachorro que não dá para ficar no colo, ou ficar muito tempo no colo. Onde que vai ficar esse cachorro? Ele vai ficar, não vai ficar solto. Então, de ter uma gancheira no balcão para a gente já, para o tutor posicionar o pet ao lado dele, com segurança, saber que tá ali do ladinho dele, que ele não vai sair encrencando com os outros pets. E isso também vale até mesmo para o banheiro, né? Isso é o que a gente observou. Sim. Quando precisa no banheiro, como é que faz? Já ter também todo o acessório, a gancheira, até mesmo aquele kit caca, porque vai acontecer problema no meio do caminho. O cachorro adora ir fazendo, ir carimbando. E quando não carimba um, vai com o número dois. Então é bom ter, para o dono não ficar constrangido com a situação. E a gente percebeu que tudo que tem uma marcação vertical, o cachorro faz xixi, né? Se a parede estiver lisa, ele não para ali. Normalmente não. Mas se tiver um pilar no meio da parede, é o ponto onde ele vai fazer xixi. Então, outra coisa também são as portas. As portas que demandam uma manutenção enorme. Então, vale a pena, né? No início, você gastar um pouco mais e colocar as portas de vidro. Porque vidro você coloca e nunca mais vai ter problema com ele. Se você coloca uma porta de madeira pintada, aí você vai ter problema. Porque se o cachorro vai fazendo xixi constantemente, você tem problema com isso. E essa outra questão da segmentação da sala de espera, ela é importante também, daquilo que você estava falando, né? O seu outro cachorro é agressivo. Mas quando entra eu fui com a minha sogra levar o Rottweiler dela para vacinar. E ele era um adolescente, meio meninão, assim, bobinho. Só que na hora que entrou um Rottweiler grandão, sumiu todo mundo, né? Sumiram os cachorros, sumiu todo mundo de lá. Isso acontece sempre, então se acontece sempre, por que que a gente não resolve uma maneira de ficar bom para todo mundo? Né? Então, me conta como que a gente faz lá no escritório, para separar isso. A gente tem as esperas. Quando tem espaço, a gente pode fazer. Dentro da clínica, a gente coloca um biombo, ou dependendo da arquitetura, se tiver. A gente aproveita algum espaço para ter essa espera mais separada e com um número menor de cadeiras, ou então, se tiver uma área externa, faz essa espera externa, como apoio também. E uma coisa E na também que a espera gente externa, a gente usa banco de jardim, né? Que do é uma... jardim criar a sensação de estou uma área externa mesmo.
E também porque eles são muito resistentes a esses cachorros grandes que costumam ser os cachorrões que vão para lá, né? Sim. E uma outra coisa que agora não estou falando de cachorro grande, mas pro medroso, eu pensando agora na minha. Os bancos ajudam, não ser cadeira, ter um banco para sentar e colocar o pet do lado, ou a caixa de transporte, se for um gatinho, normalmente eles vão, né, caixa de transporte. Eu adoto muito, normalmente eu não vejo essa solução do banco. Até teve umas clínicas que eu fui que eu até te contei que já tinha. Mas eu preferia ficar no chão sentado para tranquilizar a bola, que é a medrosa. Então, ter essa oferta de cadeira para o tutor com a possibilidade do pet ficar ao lado, o mais próximo possível, para ter o controle, seja emocional ou físico também, né? O que é interessante é que de vez em quando algumas pessoas fazem um projeto de design, principalmente, né, de decoração, e colocam um sofá. E aí, na consultoria, já me perguntaram o seguinte, o que eu faço para impedir que o cachorro suba no sofá, porque ele está subindo no sofá da sala de estar. Eu falei, mas poxa, em casa ele sobe, e aqui você vai pedir que tire? Se você Sim, não quer que o cachorro suba no sofá, não coloque um sofá. Ou então não coloque coloca. um banco que seja fácil de limpar. Porque você não vai mudar o comportamento do cliente. E o cliente não gosta que você tente mudar o comportamento dele. Imagina só, André, se você está sentado com a bola no sofá de uma clínica veterinária, vem a secretária e fala, tira ela daí, porque o cachorro não pode subir no sofá. Então é por isso que a arquitetura sozinha, ela não funciona. Ela funciona junto com o comportamento das pessoas que estão ali. E Sim. é o que a gente chama de ambiente amigo, que é um local bem feito, bem projetado, junto com atendimento cordial. Um não funciona sem o outro. Se tiver só o atendimento cordial e a competência, e tiver num local que, igual aquele cliente falou, né, parecia um vidro de acetona com perfume francês, a pessoa não vai valorizar, então, de vez em quando não vai nem acreditar que o serviço é bom. Se você começar a piorar muito a descrição de um local, eu vou falar, o restaurante, né? Aquele restaurante que você foi, tem um local cheio de mesas lindinhas, com iluminação amarelada, tudo fofinho, é tudo lindinho. Aí, olha, já começou aqui a insistência. Então, é tudo lindinho. Mas quando você vai ao banheiro, o banheiro tem um papel lá, uma lixeira transbordando papel higiênico, tem mau cheiro, né? Tá escrito lá, por favor, não suba no vaso. Aí Sim. você já começa a considerar o seguinte, gente, que lugar que eu tô? Né? Mesmo que o resto estivesse ok, e mesmo que os garçons fossem simpáticos. O que eu quero que as pessoas percebam é que nós não estamos falando, por exemplo, do restaurante, da qualidade da comida. Porque a gente está partindo de um princípio que quem monta um restaurante, ele tem a obrigação de ter qualidade na comida. Isso é o básico. Então, um médico veterinário é básico que ele tenha a competência para desempenhar o papel dele como médico Sim. veterinário. A mesma coisa um dentista, a mesma coisa um médico de humanos. O que a gente está falando aqui é da forma, não do conteúdo. Nós estamos falando da forma que reveste esse profissional para que ele consiga ter valor no mercado. Senão é um profissional muito bom, igual tantos que a gente já conheceu, que a gente ajudou a ajustar, atrás de um local que ninguém vai, né? Não valoriza que ele esteja lá. E aí o projeto entra nisso, a percepção e a experiência também, que como um todo, que é o que o cliente vai levar quando sair dali. Eu vou dar aquele Essa experiência exemplo, tem que ser boa, tem que ser o é, melhor dentro do que tiver ali no momento, né? eu vou dar o exemplo Isso, clássico do que a gente fala lá da neuroarquitetura e vou falar um mínimo aqui de cores, porque é uma hora só, não dá para a gente discutir tudo e a gente sempre fica trocando figurinhas, como eu falei, a equipe são 10 pessoas, cada uma tem uma característica muito especial, pelo menos uma característica, né, muito especial. A gente tem muita sorte de trabalhar numa equipe muito legal. A gente, há muitos anos juntas, é gostoso. Não tem uma pessoa, né, André, que vá no nosso escritório e que não diga, gente, é gostoso ficar aqui. Dá vontade de é, ficar aqui. Todo cliente que vai lá fala, vontade de ficar aqui, vir tomar aqui café com vocês, comer um pão de queijo sempre. Então, assim, cada uma tem uma característica muito especial, né? Não só uma, né, mas várias, mas sempre tem. E a gente troca figurinhas. Então, a Andréia está aqui falando de veterinária porque ela abraçou isso, ela quis abraçar esses projetos lá porque ela adora, não que as outras não gostem, mas aquele você adora os seus cães,
Então, a gente começou a trocar tanta figurinha a respeito disso que falamos, Andréia, você é responsável pelos projetos de veterinária. Então, mesmo que tenha outra designer desenvolvendo, ela sabe que você já tem uma experiência e vai te perguntar, vai me perguntar, né? Então, a gente fica... E também, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, eu vou lá e pergunto, gente, olha, o que vocês acham disso? Então, eu acho que trabalhar em conjunto é legal demais. E trabalhar com esse foco de entender o cliente, porque a gente já fez clínicas muito sofisticadas que nós mesmas não acreditávamos que uma clínica veterinária pudesse ser tão sofisticada assim. Aí você fala, está certo? Está errado? Olha, não é questão de certo ou errado, é questão de estar adequado. Estava adequado para aquela situação, naquele momento, para aqueles clientes, para aquele profissional. E deu certo. E a gente já fez clínicas veterinárias muito singelas, de simples, porque elas atendem um público mais simples. E essas são deliciosas de fazer, porque você tem que tomar um cuidado enorme para não exagerar, porque senão você espanta a clientela toda. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Aí eu vou falar, André, porque a gente está falando de neuroarquitetura, de sensações, eu vou dar umas ideias de por que a arquitetura causa uma sensação, tá? Então, a arquitetura, o design, a arquitetura é feita de linhas. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo nas minhas aulas. Se você imaginar, vou imaginar aqui 3 linhas, para ficar fácil para o pessoal aqui, pena que a gente não vê a resposta deles, né? Se você imaginar uma linha reta aqui, horizontal, uma linha onde eu estou traçando uma linha com a minha mão. Essa é uma linha. Vamos imaginar outra linha. Eu tenho uma linha ondulada, olha. É uma linha ondulada. E vamos imaginar outra linha. Ela é como se fosse um eletroencefalograma, eletrocardiograma, todo assim, pontudo. Quando eu pergunto nas aulas, nas palestras, eu vou falar um adjetivo e você vai colar esse adjetivo em uma dessas linhas. Aí eu falo afetuoso. Aí todo mundo escolhe a ondulada. Eu falo monótono. Todo mundo escolhe a horizontal. E eu falo irritado, zangado. Todo mundo escolhe aquela toda arrepiada. Então, é intuitivo. E quando você junta linhas curvas, você cria um ambiente super agradável, super aconchegante, super afetuoso. Quando você junta linhas arrepiadas, linhas que formam arestas e que formam pontas, que na natureza significam coisas que vão espetar você cria um ambiente hostil. Sim. E aí, quando a gente fala nas consultorias, e chega a ser até engraçado, né, André? Porque a gente fala, coloque plantas naturais. Porque plantas naturais, elas mostram para o cliente que você tomou conta delas. Né? Por exemplo, quem é que tem uma avenca, uma samambaia, uma orquídea, uma violeta exuberante de bonita, se ela não foi cuidada no dia a dia? Então, isso passa uma sensação muito boa. E aí a gente fala, coloque plantas naturais. Aí a pessoa fala, olha, eu coloquei a planta natural. E o que vem? Espada de São Jorge, lança de São Jorge. Gente, ela é bonita, eu sou arquiteta, eu não vou falar que aquilo não é bonito, são linhas bonitas. Mas aquilo espeta pra caramba, tá? Então, assim, aquilo não humaniza nada. Se você colocar plantas que não tenham cores, que não tenham formatos de bolinha arredondados, não vai humanizar o seu ambiente de jeito nenhum. Não dá vontade de chegar perto, né? Não dá vontade. Tem muita coisa que é bonito na foto. Você olha e fala, gente, que lindo, que maravilhoso, que conceitual, que coisa demais. Aí você pergunta em seguida, você gostaria de morar aí? A pessoa até fala, ah, claro, chique, nossa, que interessante, gostaria. Mas põe ela para morar lá, para ver a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai ocupar o espaço de uma maneira orgânica e que faça com que ela se sinta bem lá dentro. Então ela vai tirar uma coisa pontuda dali. Com o tempo, se você voltar lá depois de um ano, você vai ver como que ela ocupou o espaço. Então, a gente tem que fazer o seguinte, parar com essa ideia de achar que arquiteto e designer sabe mais do que as outras pessoas e que sabe o que a pessoa precisa querer para a casa dela ou para a clínica dela. Então, a gente tem que entender quem é a pessoa, quem é o cliente. E nós somos instrumentos para colocar o que a pessoa deseja, para transformar o desejo dela, que de vez em quando nem ela mesma sabe falar o que ela quer. Ela fala uma coisa e fica naquilo, você tem que sair captando, pegar um pouco de psicologia para entender, e transformar no projeto. Então, muitas vezes a gente tem projetos que o dono da clínica, ele percebe que está dando certo porque ele está tendo resultado. Mas um amigo dele, que é mais sofisticado, chega lá e fala, gente, mas gastou arquiteto, gastou designer para projetar isso aqui? Ele está falando o seguinte, que coisa feia, né? Que arquiteto que fez isso aqui, simples desse jeito.
Então, o que a gente já aprendeu a responder? Vamos respeitar, né? Que a pessoa não entende muito de marketing, não entende muito de mercado, não entende muito de neuroarquitetura, mas vamos respeitar e falar o seguinte: essa clínica não foi feita para uma pessoa do seu perfil. Aquela outra ali tem o seu perfil, vai lá que você vai ver que ela é bonitinha. Agora, aqui a gente vai medir pelo resultado. Se o resultado está bom, está tudo correto. Deu Então, certo. tem aquele livro, né, André, da Arquitetura da Felicidade, que a gente está estudando exaustivamente, que a gente conversa uma coisa, depois conversa outra, e é um livro muito interessante, foi um antropólogo que escreveu, A Arquitetura da Felicidade. A tradução é a seguinte: a arquitetura está correta se o usuário está feliz. Se ele está feliz, não tem que ninguém ir lá falar para ele que tem alguma coisa errada, que não está de acordo com isso, que não está de acordo com aquilo, não. Se ele está feliz, ok, sabe? Então, a maior dificuldade que a gente tem é definir quem é o público. Né? Então, conta pra gente como que a gente faz, porque você tem duas forças aí quando você vai fazer, duas não, três, né? Porque eu entro também no meio. Então, assim, você tem três forças aí te puxando e você tem que fazer o que eu te pedi, né, que eu te passei. Eu falei, olha, então o esboço é esse aqui, nós vamos por esse caminho, que a gente definiu essa estratégia aqui para esse cliente. Mas você tem o cliente, que ele gosta de algumas coisas que de vez em quando não combinam com o que precisa a clínica dele. E você tem o cliente final, que é aquele que vai levar o gato ou o cachorro lá. Então conta como que funciona na sua cabeça essas coisas aí, como que você faz. Porque tem que agradar a todos, né? Sim. Não, depois da primeira conversa com você, a gente já cria diretriz. E aí eu vou tentando aprofundar com o dono da clínica, para entender realmente como que ele se comporta e fazer essa ponte com o cliente dele. Não adianta, às vezes, ele me dá um exemplo. Ah, não, eu gostei de tal clínica, eu queria exatamente igual. Mas não é para o público dele, não tem a ver com o perfil dele. Então, aí a gente vai dando umas pinceladas. Não, você gosta disso? A gente vai tentando encaixar, pegar uma coisa do estilo que o nosso cliente, que é o veterinário, gosta, e mesclando. Eu acho que a grande vantagem quando a gente faz um projeto comercial ou da área de saúde é porque a gente tem mais argumentos que estão seguidos, assim. Ah, não, a gente tem o porquê das cores, uma influência. No residencial, acho que já é mais difícil. Entra muito, às vezes, o gosto da pessoa que está ali. Mas quando se fecha redondinho, quem é o cliente, quem é o público-alvo daquela pessoa e como ela é, eu acho que, não sei, que não tem muito. As coisas fluem de uma. É a parte que eu gosto, né? A parte que é deliciosa do projeto. Flui Vai porque fluindo, você vai sabe. encaixando. É um Flui porque você quebra-cabeça. sabe Então, fazer, né, minha filha? Mas assim, esse fluir seu aí é porque você já está muito dentro disso, porque é a parte mais difícil que tem, né? De você ver o limite. O limite, quando a clínica é simples, você vê o limite que você pode chegar para a clínica não perder cliente. Porque a gente tem como foco, o foco é, vamos dar aconchego e fazer com que o cliente se sinta em casa. Mas é muito como é a importante para o casa da nosso pessoa? cliente, é muito importante para o nosso cliente saber que ele vai gastar dentro do limite, quer dizer, ele não vai precisar colocar o material de última geração, né, a vanguarda de tudo ali. Então a gente tem que saber que o que foi gasto ali tem que voltar, tem que retornar, porque é um investimento. É o que você falou, é diferente da casa da pessoa. A casa da pessoa é o sonho dela. Ela coloca alguma coisa lá e ok, né? Não precisa nunca se pagar. Mas uma clínica é um negócio também, a gente não pode esquecer disso, né? E é isso que você falou. E a questão de cor, só dando aqui depois a gente vai fazer lives a respeito de cores, uma só de cores, uma só de formas, depois a gente vai falar. Mas só dando um exemplo de como é importante a cor. Então, nas palestras eu pergunto, você pintaria a sua clínica inteira de preto? Aí a maioria das pessoas acha uma loucura, fala pintar de preto. Aí eu falo, então tá, preto não. E vermelho? A maioria também acha que não, mas tem alguns que sim, porque esteve na moda por um tempo. Eu falei, bom, se você fala que esta cor não é interessante, você acabou de assumir que cor é importante. Mas se é importante, qual é a cor correta, então? Eu tenho medo de lata de tinta. Assim, se a pessoa me falar, olha, vamos pegar essa tinta aqui e pintar na parede, eu falo, não, deixa eu ver que cor é primeiro, porque não vai pintar aqui uma coisa na minha frente para eu ficar olhando, porque eu sei muito bem o impacto que dá. Então, eu contei isso em uma das lives e eu achei bastante interessante,
porque foi uma mudança de comportamento e uma ginecologista, ela ia mudar de uma clínica num prédio para uma clínica numa casa, que a gente projetou. E essa clínica que ela tinha no prédio, ela não ia aproveitar nada lá, então a gente estava fazendo a clínica nova dela. E a secretária dela, que trabalha com ela há mais de 10 anos, ela falou, é uma pessoa que eu gosto muito, mas ela de vez em quando ela tem uns rompantes, assim, discute com o cliente, bate boca por telefone, e isso me incomoda muito. Aí, como eu não faço treinamento de funcionários, né? Eu falei, conversa com a Jaqueline, que é a consultora do Grupo Caproni, que faz esse treinamento. Mas vê lá o que dá para fazer. E a gente foi na linha de fazer uma clínica que ficasse aconchegante para mulheres grávidas, para mulheres em determinada faixa etária, de uma classe social, de classe média para baixo, que era o perfil dela. E ficou uma coisa muito, muito delicada, né? Eu acho que você lembra, ela foi toda em lilás, em tonzinhos de verde, com flores, tudo muito bonito. Aí um dia ela ligou pra gente e falou o seguinte, poxa, queria contar isso para vocês. A minha secretária tá falando baixo. Ela começou a falar baixo, ela fala baixinho, tá todo baixinho. E eu falei para ela, o que é isso? O que aconteceu com você, né? Ela falou, doutora, eu não consigo falar alto aqui. Aqui dá a impressão que a gente tem que falar baixinho. Aí a gente foi ver, na outra clínica tinha uma parede vermelha na frente do balcão dela. Ela ficava o dia inteiro olhando para a parede vermelha. E nessa é todo delicado, com flores naturais. É tipo aquilo, a pessoa ela não entra numa igreja e sai gritando, só se tiver algum problema psicológico. Né? Então a arquitetura, ela muda o comportamento. O design muda o comportamento. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, dando o exemplo de sempre, né? Porque na veterinária, e isso é muito importante a gente falar aqui, é muito comum ter fachadas vermelhas. Então, a fachada vermelha, ela chama a atenção. Mas não chama a atenção de uma maneira boa. O vermelho, ele simboliza, fuja daí, desaparece daí. Tá? Assim, ou fuja, ou ataque, ou fuja. E por que isso? Porque na memória da espécie, o vermelho é sangue, é tudo que não é bom. Então é por isso que o ser humano tem que ver o vermelho. Ele tem que ver. Né? Outra coisa, André, que eu queria que a gente já está aqui quase no final, que eu queria pedir para você falar, que é aquela história de ter uma logomarca de determinada cor, um laranja bem forte, um azul bem forte, e que funcionou super bem na logomarca, está muito bonito. E que o cliente acha que tem que repetir aquilo no design. Fala, então, olha, eu quero que essa parede tem que ser laranja, aquela ali tem que ser azul. Então, eu queria que você falasse aí o que a gente acha disso. Não, tem quem acha que a identidade visual tem que ser repetida. Passa um carro bem barulhento aqui. Tem que ser repetida ao longo da clínica. Não, ele já está ali, ele sabe, você não tem que pensar em produzir. Você tem que tentar fazer essa experiência ser agradável. Ele sabe onde ele está, por que ele está ali. Então, deixa ele esquecer no momento enquanto ele está esperando, que ele está em outro lugar, vamos trazer uma tranquilidade. Então não adianta, o laranja lá fora, ele tem um porquê, mas o laranja aqui dentro, ele vai ter um outro porquê que não é Até nem sempre o porque que a gente as espera. cores que funcionam na papelaria, né, e que as pessoas pensam para partes pequenas daquela cor, né, pequenos toques, ela na parede ela pode ser completamente desagradável. Então, Sim. assim, a gente pode destacar uma placa com uma cor assim, sem pintar a fachada dessa mesma cor. Inclusive, se pintar da mesma cor, some com a placa. Então, tem algumas lógicas que são bem, assim, que são coisas, é como se fosse um paradigma, né? Todo mundo faz assim, então eu vou fazer desse jeito. E aqui a nossa função é justamente quebrar esses paradigmas e ir pelo lado que deve ir, que é o mais interessante de ir. E essas Sim. coisas a gente escuta muito, né? Então, assim, eu anotei aqui, André, até depois que a gente conversou, os erros mais comuns de clínicas Sim. veterinárias. Aí eu acho que seria Sim. interessante a gente dar uma passadinha nisso. Por exemplo, é muito comum transformar uma casa em uma clínica veterinária. A gente não tem nada contra, inclusive a gente ajudou muitos veterinários a transformar casas, né? A gente já fez muitos e muitos. No total dos nossos projetos, a gente já fez mais de 800 projetos, 850, né? Mais de 850. A Carmen sempre me chama a atenção porque eu esqueço de contar, aí eu fico parado no número anterior. E consultorias a gente já fez mais de 4.000. Então, nós já transformamos muitas casas em clínicas veterinárias. O erro é transformar a sala de estar da casa na sala de espera da clínica, com todos os consultórios saindo ali naquela sala de espera,
O veterinário não tem sossego na vida dele, porque se ele sai do consultório para ir ao banheiro, um cliente mais afoito pega ele ali. Se ele sai do consultório para ir tomar um café, também. Então, teve um veterinário que falou o seguinte: eu não tenho nem 40 anos ainda, eu vou morrer, eu vou ter um infarto antes de 40, que eu não aguento mais. Porque ele está com uma urgência, por exemplo, chegou um cachorro que precisa ir para a cirurgia. Só que tem uma outra pessoa que está com uma outra urgência lá. E todas são urgências. E se ele está presente, ele tem que dar atenção para as duas, ele não consegue se dividir. Ele falou, não estou aguentando mais. Então, o que a gente faz? Você deixa a sala de espera, o banheiro de clientes, a recepção, isso é a área do cliente. Você põe uma porta, um corredor, dali para dentro é sala clínica, é parte clínica. A pessoa pode ir de uma sala clínica para outra sem ser vista pela espera. Então, isso é um erro que acontece muito na veterinária e que acontece muito também nas clínicas odontológicas. E a escada, né, Andréa? Que a escada... A gente até tinha começado a falar. Isso, aí pode falar aí da escada. A escada não é legal de ter, pelo conforto. Como que a gente vai entrar com o pet, se ele não quer subir no colo, se ele não tá com uma mobilidade reduzida, ela não é confortável. E também subir, descer, enfim. É perigoso também e um detalhe, se o cliente cair na escada e clínica não deveria ter escada, a vigilância pede que não tenha, ele pode inclusive processar a clínica. Aí a gente sabe que tem muitas clínicas que estão prontas e que têm escada e que elas aparecem para a gente ajudar. Então, são aqueles problemas de agora, eu já tenho. Então, algumas a gente consegue colocar uma plataforma de elevação, né? Quando você não consegue um elevador, uma plataforma de elevação, monta cargas para subir com a caixa de transporte do pet, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar das pessoas para resolver o problema. Não que isso vai resolver, mas pelo menos, né, vai minimizar. Chego com uma caixa de transporte do meu gato. Aí vai ter um funcionário lá e vai falar o seguinte: pode deixar que eu levo ele para você. Vai subir a escada com ele para mim. Principalmente na hora de descer, porque descer é pior. Descer carregando um cachorrinho ou descer carregando uma caixa de transporte de gato. Então, o que a gente não pode é tapar o sol com a peneira e falar que o problema não existe. Fazer de conta que ele não existe. Porque lá para o cliente está incomodando horrores. E quando ele encontrar alguém que deu o atendimento que ele acha que merece, ele vai embora, né? Aí, André, uma coisa que você adora, né, nas consultorias: quadro na parede com doenças. Aí tem olho com uma doença tal, tem umas doenças de pele, umas coisas assim. Não, o leigo, ele não quer ver doença, ele quer ver o bichinho feliz, saudável, ele quer ter esperança naquela imagem. Às vezes, acho que o profissional da saúde, ele olha, chega um caso, assim, que nunca passou, eles ficam, nossa, tal caso. Para eles, às vezes, é legal, é incrível, mas pra gente não, eu não quero saber. Eu quero resolver o problema do pet, que ele fique feliz e saia dali correndo. Teve uma senhora... pode falar. A gente é assim mesmo lá também. Quando o Nino ficou doente, tudo que eu mais queria era ver meu cachorro mordendo todo mundo de novo. Eu não queria, então, eu não queria ver a lembrança dele triste, não, eu queria que saísse. E graças a Deus, os veterinários da clínica lá, que atenderam ele muito bem, com muito amor, saiu e segue mordendo todo mundo. Então é isso que o tutor quer. Teve uma senhora uma vez, eu acho que eu já contei para você, André, mas eu vou contar aqui para o pessoal, que ela viu um quadro, e esse quadro é muito comum, é a metade de um gato. É um gato até muito bonito, mas ele está cortado no meio, assim, longitudinalmente, e aparece o esqueleto dele. E ela estava olhando para o quadro, aí ela falou: gente, eu prefiro o meu gato inteiro. Eu falei: ué, eu também. Imagina, ela preferiu o gato em pedaços. Por falar em preferir o gato inteiro, eu não vou resistir, André, só um minutinho. Olha ali, olha ali. Gente, a minha casa, para quem não viu, né? Essa parede que está toda estranha aqui perto de mim, é porque eu tive que parar uma reforma da minha casa bem no meio por causa dessa situação. Dispensei as pessoas e aí a parede estava apecuada para colocar uma cerâmica. E eu estou gostando dela assim, de repente nem a cerâmica vem mais. Mas uma outra não coisa... Não por isso, Su, que também temos. Olha lá. Eles estão trabalhando, e depois eles têm que receber. Sim. Eles têm que receber o soldo deles. Trabalha super bem. O outro, ele está tomando banho, né? A higiene pessoal aqui. Um outro problema que eu acho bastante importante e para os veterinários que estão aqui é que muitos deles que vêm em consultoria, eles têm uma placa na frente, toda enorme, escrita clínica veterinária, hospital veterinário, fulano de tal. A placa está lá.
Só que eu pergunto, olha, na hora que eu vejo aquilo, né, depois de tanto tempo, eu falo, tem gente que entra aí na sua clínica e que fala, eu nunca vi que tinha uma clínica aqui? Ué, tem, como é que você sabe? Eu falei, eu vou te contar depois, mas olha que absurdo, né? A pessoa está lá há 14 anos, 20 anos, e de repente não sabia que a clínica estava lá. Por quê? Ninguém mais, nem eu, nem você, André, nem as pessoas que estão assistindo aqui, a gente não fica lendo placa na rua. Ninguém vai ler a placa, dentista tal, SRO tal, e lê aquilo ali tudo, ninguém faz isso. A não ser que a pessoa esteja precisando de um tratamento psicológico, não faz, né? Então, o que é que a gente faz para fazer com que o cliente perceba que ali é uma clínica? Como é que é a maneira mais fácil? É visual instantâneo. Tem lá um Exatamente. desenho indicando que tem um bichinho, que ali é algo relacionado a bichinho. Se A você logo tem que ter coloca, isso. e isso nas consultorias a gente já teve um retorno muito bom. Você deixa lá a sua placa, não precisa tirá-la não. Mas você coloca um painel que tem um cachorro e um gato. Quando a pessoa passa, com o canto dos olhos ela assimila. Aquilo ali, um cachorro e um gato, tem um serviço veterinário ali. Quando ela Sim. precisar, ela vai lembrar que tem lá. Então, aí já vem aquela história. Você atende pássaros? Sim. Então põe um periquito ou uma calopsita lá na placa também. Porque já aconteceu de cliente que é especializado em pássaros e ninguém sabia. Ninguém sabia Sim. porque quando ele colocou a foto de um pássaro na frente, né, junto com o gato e o cachorro, começou a entrar. Então, o que a gente tem que ver? Nós selecionamos as imagens e vamos ficar com as que são mais importantes. As letras a gente esquece porque o mundo está todo cheio de escrito, ninguém quer ficar lendo, é tudo muito poluído. E observem o seguinte, se o cliente está com um comportamento estranho, observa se não foi você que criou o comportamento. Um dia, um veterinário me mostrou uma fachada e falou, aqui é minha clínica. Aí eu perguntei, é do lado do salão? Ele falou, que salão? Eu falei, esse salão de cabeleireiro? Ele falou, mas aqui não tem salão. Aí começou uma conversa meio assim esquisita. Eu falei, poxa, me explica aqui. Estava escrito lá, escova de chocolate. Eu entendi que era, com a menção de que era uma escova de cabelo, eu entendi que era de gente. Eu não sabia que tinha escova de chocolate para cachorro. E não tinha É. nada lá. Eu não sabia, né? O meu gato não faz escova de chocolate, né? Ele é a própria escova dele, ele é o climpante. Então, eu não sabia. Aí, olha isso, né? Se eu não sabia, muita gente também não vai saber. Então, se você coloca um bichinho, a pessoa já assimila, né? Então, outro colocou hospedagem. E uma casinha super bonitinha, com uma placa grandona lá, hospital veterinário e tal. Quem que entrava para hospedar? Entravam pessoas carregando mala para perguntar quanto que era a estadia. Porque o lugar era bonitinho, então de repente é uma pousada, né? Então, presta atenção, se está acontecendo A isso com referência visual é frequência, tudo. se tem alguma coisa acontecendo com frequência, vamos prestar atenção. Agora, por outro lado, né, parte boa, se o seu cliente começa a querer copiar coisas da sua clínica, que acontece muito com os clientes, né, das clínicas que vão, nas clínicas que a gente projetou, perguntar onde você fez esse quadro, que cor é essa na parede que eu queria pôr na minha casa. Então, independente de qualquer coisa que qualquer outra pessoa fale para você, a sua clínica está no caminho certo. Quando o cliente começa a querer copiar a decoração da sua clínica, é porque está no caminho certo. Que seja um adorno, qualquer coisa que você colocou lá. Mas aqui a gente já está acabando, a gente vai ter que despedir, né, André? Eu só queria apontar uma coisa que eu acho importante. Não esqueçam da internação, gente. Internação Ah, é importante isso, também. Senão o cliente vai se sentir traído. Tudo é muito bonito e depois que ele contratou o seu serviço, a internação é colocar o gatinho dele que ele ama, ou o cachorrinho dele que ele ama dentro de uma De jaula. qualquer jeito, não. Então, assim, e tem como fazer, né, André, em consultorias, coisas simples. Nós estamos à disposição de quem quiser conversar. Pode mandar para a gente, entra lá no site ambienteamigo.com, manda as suas imagens para a gente, pega lá o contato. Vai ser um prazer conversar com você, eu, a Andréia, as outras da equipe. Andréia, adorei conversar com você, vontade, Também gostei, foi muito bom. saudade de estar pertinho, né? Que a gente está trabalhando em home office agora. Então, aqui, ó, nós É. vamos cair daqui a pouquinho. Quer falar mais alguma coisa, André? Não, acho que é só isso. É lembrar que por trás de um bichinho tem sempre alguém que ama muito aquele trenzinho. Então, é um investimento que vale, assim. E que vai ter retorno. Vai ter retorno com certeza. É um mercado que só cresce, então vamos valorizar mais. É Obrigada, isso. Andréia. Muito Vamos aqui obrigada, Su, por tudo que você me ensinou. encerrar antes da gente... Olha, eu é que adoro essa equipe que trabalha comigo. Então, obrigada a todas vocês. Beijo no Tá, coração de gente? todas.